Seja bem-vindo a mais um episódio do Lamparina Podcast. Esse canal é mais uma extensão da revista Lamparina. E tudo que tratamos aqui é com o intuito de abençoar a sua vida, iluminar suas ideias, trazer luz ao entendimento. Aqui nós entrevistamos pessoas falando de vários assuntos pertinentes, de milagres, testemunhos de milagres. E hoje não será diferente. O assunto muito bom, muito relevante, com uma pessoa muito especial que está conosco aqui. Mas eu queria convidar minha esposa Emília para apresentar esse convidado especial dessa tarde. Boa tarde, estamos hoje aqui com o vereador Lúcio Flávio, ele que é membro da Igreja Verbo da Vida e fundador da Marcha da Família, né, Cristã pela Liberdade. Lúcio Flávio, seja bem-vindo aqui ao nosso podcast da revista Lamparina, fique à vontade. Obrigado, Emília Gideão, é uma honra, estou muito feliz de estar aqui, conseguimos conciliar a agenda, que não é fácil, e hoje eu tenho a oportunidade de dividir com os nossos irmãos na fé, né? Quem é o Lúcio Flávio, de onde ele vem, o que é que ele pensa. Estou muito feliz de estar aqui. Que bom. E já começando, você já pode começar a falar. Eu já fiquei sabendo aqui que ele gosta muito de bode, viu? De carne de bode. Ele veio de uma região ali que a gente estava discutindo aqui. É Bahia ou é Sergipe? É de Cícero Dantas, não é isso? Isso. Me fale um pouco dessa sua infância, juventude, até chegar a Aracaju, como cristão também. Você fica à vontade para falar o que você achar pertinente. Eu costumo dizer que eu nasci na divisa do estado de Sergipe, numa cidade chamada Cícero Dantas, uma cidade muito pequena, não tem faculdade, uma cidade que tem as suas limitações enquanto interior, e uma cidade muito distante da sua capital, porque a capital de Cícero Dantas é Salvador. Então, o que é que acontece numa cidade como essa? Como ela é fronteiriça com o estado de Sergipe, o shopping da minha cidade era em Aracaju, era o Rio Mar. Sim. A praia da minha cidade era Caueira, e Aracaju. Né? O hospital público de lá é o USE. Sim. Porque é o mais próximo. Então, toda a minha cidade ela tem características muito sergipanas. Até o sotaque não tem nada a ver com Salvador, o sotaque da minha cidade. Apesar de eu ter um sotaque que lembra Salvador, mas a minha cidade, Cícero Dantas, ela é muito sergipana porque é muito perto daqui, né? E vizinho ali é Paripiranga, Fátima, Tobias, Lagarto, Salgado. Então, eu tenho uma característica no meu DNA aí, uma alma sergipana. Foi uma questão geográfica de eu ter nascido do lado de lá, mas a nossa capital sempre foi o lado de cá. Eu sou filho de pais separados, e aí eu vivi durante muito tempo com a minha mãe lá em Cícero Dantas, até que familiares da minha mãe encontraram uma oportunidade em Salvador. E ela, como mãe solteira, enxergando ali talvez um futuro melhor para o filho único que ela tinha, a única coisa que ela tinha, ela se deslocou para Salvador. Eu tinha 4, 5 anos em Salvador e cresci a minha infância e pré-adolescência por lá, até que meu pai ele foi transferido para aqui, para Aracaju, e me convidou para conhecer e para morar com ele. Eu estava partindo aí para minha adolescência, juventude, e ele disse, olha, veja se você não gosta de Aracaju, se não quer morar com a gente aqui, eu estou sendo transferido. Aí ela trabalhava no banco. E eu me encantei por Aracaju, confesso. Todo mundo que vem para cá. É uma cidade apaixonante demais. Estou recebendo meu título de cidadania aí aracajana e sergipana. Bacana. E eu me sinto muito realizado morando aqui. Vim por conta desse convite do meu pai, depois eu trouxe a minha mãe para ela vir conhecer e morar uma temporada por aqui também. E aqui constituí família, fiz a minha faculdade, eu estudei no Colégio Dinâmico, me formei na Universidade Tiradentes, fiz uma pós-graduação na UFES, a pós-graduação em marketing. Eu sou graduado em comunicação social, com habilitação em publicidade e propaganda, e eu sou pós-graduado em marketing. Legal. Construí essa rotina aqui, e foi lá na faculdade que eu conheci a minha esposa, a Valéria, quem eu mando um beijo, que logo quando a gente se conheceu na faculdade, primeiro dia, logo após o trote, a gente meio assustado com o que os veteranos fizeram lá com a brincadeira. Ela da área também. Ela, na mesma sala que eu, legal. Nós entramos no mesmo vestibular, na mesma faculdade, no mesmo curso, na mesma turma, e aí logo
quando passou o trote, a gente meio assustado com a brincadeira que os veteranos fizeram, a gente foi se apresentar, né? A turma Sim. toda nova. E aí a gente perguntou, e aí, quantos anos você tem? Pra saber quem é mais velho que o outro, né? Não, a gente tem, acho que era 18 anos. Ah, tal. E você nasceu em que ano? Não, 79. E nasceu em que mês? Não, janeiro. E nasceu em que ano? 13. E aí lá nós descobrimos que nós nascemos no mesmo dia, mês Caramba. e ano. Nossa. E a menina Mesmo do céu. dia, mês e ano. E aí a gente já tinha escolhido o mesmo vestibular para o mesmo ano, mesmo semestre, mesmo curso, tudo. E aí não tinha como dar diferente. A gente acabou se casando Massa. com essa coincidência. Então essa é um pouco da minha trajetória. Não sou cristão de berço, a minha esposa é responsável pelos meus passos na fé. Eu também tive... aprove a Deus que eu fosse envolvido aí no meu ambiente de trabalho por verdadeiros cristãos que conheceram meu coração e não desistiram de mim, me Legal. conheceram no mundo, mas eu não, Lúcio precisa conhecer desse evangelho. Então reputo participação nisso a minha amiga, irmã em Cristo, Fabiana Esquivel, que já faleceu, está na glória, mas que foi uma pessoa que não desistiu de mim. Edmilson Marinho, um assembleano, alagoano da Assembleia de Deus, que trabalhou comigo no Banco Nordeste, o Luciano, pastor Jamison. Então, muitas pessoas me envolveram corroborando com o discurso da minha esposa. Sim. Né? Eu era uma pessoa que não tinha princípios cristãos, eu tinha uma raiz, graças a Deus, eu conhecia Jesus pelo catolicismo, graças a Deus eu tinha conhecimento do Cristo, porque a minha mãe desde criança, lá em Cícero Dantas, me levava para missa com ela não abria mão de me levar para missa, então eu ouvia a palavra, e aí meu coração já estava sensível, e essas pessoas me envolveram, e o testemunho da minha esposa, eu digo sempre, foi o testemunho diligente dela, me fez querer aquilo que ela tinha. E aí foi quando eu aceitei a Jesus na igreja, levantei a mão na igreja do pastor Cláudio Honor. Claudionor, esse nome não é estranho. Pastor Cláudio Honor, ele, eu acho que é ministério... Getsemane não, né? Não, não sei se é Águas que Restauram. Eu lembro que foi na Avenida Maranhão, num terreno que ele comprou, não tinha nem teto, não tinha nem construção. Só as paredes. Nem tinha parede. Caramba. A gente só tinha as cadeiras mesmo, a caixinha de som e o microfone, e eu frequentava esse culto, era a igreja da Fabiana Esquivel, e ela me levava, fazia culto na casa dela, me levava, às vezes ia me pegar em casa porque ela queria, e aí eu ia frequentar os cultos, mas não aceitava Jesus, ficava ouvindo. Sim. Aí o pastor já me conhecia, até que determinado dia, ou noite, né, à noite mesmo, a gente via as estrelas e a lua, o pastor Cláudio não fez o apelo e eu levantei a mão, e eu me lembro a reação de surpresa dele, né, porque ele me via sempre lá, e eu nunca tinha levantado a mão, aí ele... Você, Lúcio? Eu aceitei a Jesus. E ali... Não já era, não? Então, né? Surpresa, né? De tanto eu ter ido lá. Aí eu me casei na Igreja Presbiteriana Independente da Simeão Sobral, pastor Jonan. Depois fui para a Igreja Batista Nova Aliança. Eu lembro de você lá. Você era bem pequenininha. Não tão pequena. Adolescência. Isso. E depois da Nova Aliança, eu fui para a Igreja Verbo da Vida, onde eu estou. Participei de alguns ministérios lá, Ministério da Família, Ministério de Empresários, fui recepcionista, fiz parte do que chama lá de recepção da Verbo da Vida. Enfim, essa é a minha caminhada aí. História bonita, história interessante. E muito interessante você ter falado aí que dos primeiros passos de sua mãe ter lhe levado para a Igreja Católica, porque às vezes eu fui criado num lar cristão evangélico. Eu já nasci e meus pais já eram evangélicos. Mas eu vejo histórias de pessoas que têm esses princípios e valores que a gente defende porque foram criados sendo levados para a igreja católica, para as missas. Então, o importante é você ter essa fé em Cristo, ter esses princípios e valores. Eu conheci também Cristo na igreja católica. Eu tive a minha experiência com Cristo na igreja católica. E eu aos 8 anos de idade. Eu não tenho nenhuma dúvida da relevância, porque... a palavra de Deus, ela por si só, ela surte o efeito com certeza. Que o Senhor quer. Então, isso mesmo. O que eu ouvia na Igreja Católica era a palavra de Deus. Sim. A gente tem as nossas divergências doutrinárias. Sim, que são costumes de igreja. Nós cremos no mesmo Cristo. Porque diferenças doutrinárias existem até na Igreja Evangélica. Sim. Existem as pentecostais, neopentecostais, as católicas, tradicionais, reformadas. As romanas, as carismáticas. Então, existem as igrejas católicas que são bem afogueadas, assim como as igrejas... Então, eu sempre ouvi muito... Eu sou discipulado pelo pastor Rodrigo Pasquetti, da minha igreja Verbo da Vida. E ele sempre trouxe para mim
enquanto influenciador cristão, enquanto liderança cristã, um princípio de unidade com os nossos irmãos católicos. Ele sempre trouxe essa responsabilidade para mim. Ele dizia, Lúcio, a nossa unidade também deve ser com os nossos irmãos católicos. Sim. Traga-os para o nosso time, porque essa unidade é poderosa em Deus. Sim. Então eu sempre caminhei respeitando todas as diferenças doutrinárias. Sim. Mas sempre caminhei ao lado dos meus irmãos católicos. Inclusive, eu sou fundador e presidente da Marcha da Família Cristã pela Liberdade, que conta, ele é eu acho que é o único movimento do Brasil, movimento de rua, movimento de direita, que é confessional, que é um movimento cristão. Ele deixa claro, nós somos um movimento de rua cristão. Não é ecumênico, não é de todas as religiões, de todos os deuses, não. É um movimento cristão. Ele é único. E nesse meu movimento, os católicos têm muito protagonismo. Legal. Porque lá a gente deixa claro que nós confessamos a Jesus Cristo, não é placa denominacional. E é por isso que, assim, eu tenho tido muito êxito nas nossas batalhas, inclusive na Câmara, porque a gente recebe o apoio de muitos católicos, muitos ativistas. A gente enfrentou a loteria municipal, católicos se somaram, nós confrontamos a liberação do aborto no STF, católicos se somaram conosco. Então eu sou muito honesto, aquilo que minha mãe fez para mim na Igreja Católica, e não abrir mão de me levar para missa, não achar que daria trabalho, não achar que desconcentraria, aquilo fez a palavra de Deus entrar em mim. Eu tenho convicção porque eu lembro disso. Senão eu não lembraria. Se fosse algo tolo, se fosse algo irrelevante, que passasse desapercebido, eu não lembraria. Hoje eu lembro. Ficou, né? Eu lembro claramente as minhas idas à igreja com minha mãe. Eu até me emociono. Eu naquela igrejinha, na única igreja que tem lá católica, lá no Alto de Cícero Dantas, e eu ouvindo a homilia do padre. E minha mãe não ter desistido disso, para mim foi fundamental para que eu compreendesse o evangelho que eu vivo hoje. Então eu sim reputo muito respeito aos nossos irmãos na fé e entendo que as nossas doutrinas, os costumes, em 4 igreja, paredes, a gente resolve doutrinariamente dentro do nosso estatuto, dentro das nossas lideranças. Na nossa casa a gente impõe as nossas regras, mas no âmbito geral eu creio que nós somos irmãos. Seria interessante porque a gente tem um número muito grande de católicos no Brasil. Mas, infelizmente, esse número ele é maior por conta de que muita gente se diz católico, mas não é praticante. E a gente vê que você não, você era um católico, sua mãe levava de fato para a igreja, você participava das missas, então existia um contato real. Ah, você é o quê? Eu sou católico, mas nunca foi uma igreja. Você conhece muita gente que se diz católico, mas então aí quando você parte para os valores, para os princípios, não carrega junto com ele por conta de que não tem essa vivência cristã, né? Verdade. E você não, você realmente... Vamos ver, você vai falar alguma coisa? Não, eu só fiquei agora curiosa, como foi entrar sua trajetória política? Quando você se encantou pela política e resolveu entrar, né, nessa esfera, nessa seara? Olha, como a gente tem a liberdade doutrinária aqui, a gente está falando para irmãos na fé, a Lamparina é confessional, né? Ela não se esconde, a Lamparina não esconde o que ela crê, né? Ela a minha entrada no meio político, ela foi uma entrada como um ministério. Quando eu comecei a mergulhar na fé, eu fiz o curso Rema na minha igreja, são 2 anos de estudo da palavra de Deus, para a gente não ser embaraçado com falsas doutrinas ou com entendimento empírico de achismo, né? A gente ter mais profundidade na palavra. E a própria palavra de Deus diz que o meu povo perece porque ele falta conhecimento, entendimento. Então, quando eu comecei a mergulhar na fé de verdade, quando eu comecei a ter convicção, firmeza, né, a palavra diz, estejais sempre preparados para quando fores confrontados acerca daquilo que você crê. Eu peguei essa palavra para mim e aí eu comecei a perceber que a política, ela interferia na nossa fé. E olha, foi bem... quando eu comecei a sair do raso, bem no início, quando eu comecei a sair do raso. E aí, eu lembro-me claramente com algo que arranhou no meu espírito, eu não esqueço disso, no governo Dilma Rousseff, do PT, que 2 ações dela me incomodaram espiritualmente.
E eu acho que ali era Deus já me preparando. Uma delas foi quando ela instituiu a lei da palmada, quando ela dizia que pais e mães não podem corrigir os próprios filhos. Lembro. Não podem corrigir porque os filhos, segundo o entendimento dela, são propriedade do Estado e eles podem fazer o que quiserem e o pai não pode corrigir, sob pena de perder a guarda dessas crianças. Absurdo. Então, veja, a minha Bíblia não diz isso. Sim. Minha Bíblia diz que o pai e a mãe devem instruir o filho no caminho. Sim. A minha Bíblia diz, num dos mandamentos, que honrar pai e mãe leva a nós termos vida longa enquanto filhos. E é o contrário do que essa lei diz. A lei diz exatamente o contrário. Aquilo foi como se fosse um despertamento. Foi como se acendeu uma luz assim. Como assim? Os filhos... Mas a Bíblia não diz isso. Deus que criou a família, que é quem origina, Deus é o autor da vida, criou a família que origina a vida, Ele que determinou tudo, fez todas as coisas. Alguém que não é Deus está querendo dizer o contrário. Isso. Está errado. E aí piorou quando, por questões ideológicas, para fazer um aceno aí com um grupo... o governo Dilma resolveu tirar a expressão pai e mãe da carteira de identidade. Aí, quando fez isso, porque entendiam que a expressão pai e mãe ofendiam alguns grupos de minorias, que se sentiam, aí botou tudo filiação. Filiação, botava os dois nomes ali, ou um. Pronto, aí aquilo ali me gerou um despertamento, e aí eu entendi, sim, Deus está em todas as áreas do mundo, todas elas. E que o diabo tenta nos enganar, nos colocando de fora de algumas dessas áreas, com narrativas, assim como um dia, outrora, o diabo já soprou dizendo, ei, televisão é coisa do diabo. E aí a televisão se tornou coisa do diabo. Só entrou porcaria, porque nós, enquanto igreja, recuamos e Deus não disse pra gente recuar de nenhuma área, aliás, nos colocou como mordomos dele nesse mundo, mas... por nossa omissão, nós entregamos algo com a nossa própria voz. Não, televisão é coisa do diabo. E quantas vezes ouvimos lideranças dizer política é coisa do diabo? O que é que se tornou? Política virou âmbito de corrupção, de safadeza, de imputação de coisas ruins para as nossas famílias. Então, esse despertamento aconteceu na gestão de Dilma. E aí foi quando eu comecei a me tornar um ativista. Então eu comecei para as ruas, porque eu entendia que isso confrontava os princípios da minha fé. Liberação das drogas, ideologia de gênero, sexualizar crianças, fazer transição hormonal para crianças que não sabem nem o que é aquilo. Então, essas coisas me arranharam e me fez ir para as ruas, me fez começar a pensar política, entender política. E aí eu participei dos movimentos Fora Dilma, comecei a participar da organização desses movimentos no escritório das minhas empresas. Eu tinha algumas empresas aqui e o meu escritório virou QG para essas coisas. E a partir daí eu comecei a fazer uma espécie de escola. O Senhor foi me treinando de participante, depois coloquei a minha empresa como sede, depois virei fundador de um movimento chamado Brasil 200, que é um movimento do Luciano Heng e do Flávio Rocha da Riachuelo, da Havan e da Riachuelo, os dois maiores empresários do Brasil, inclusive o Flávio Rocha, que é da Sara Nossa Terra, nosso irmão em Cristo, um nordestino, que dizia: precisamos, enquanto empreendedores, pautar o debate público, que empresários querem viver de fora, mas o empresário paga a conta e não quer pautar o debate público. Então a gente estava sendo pautado. E aí fundamos o Brasil 200 e me tornei coordenador nacional, rodei o Brasil inteiro, passei a conhecer o Bolsonaro. Eu imagino que no início isso foi muito desafiador pelo fato de que hoje você tem um movimento muito maior. Depois que surgiu o Bolsonaro, ele acabou dando mais ênfase a todos esses movimentos. Mas eu acho que antes devia ser muito desafiador para você ali, empresário em Sergipe, onde ninguém se ligava muito em estar combatendo isso, criando esses movimentos. Imagino que deva ter sido bem desafiador para você, hein? Você foi muito feliz em falar isso, irmão, porque no início a gente se reunia escondido no meu escritório, porque hoje falar sobre direita, esquerda, Lula e Bolsonaro, isso já virou normalidade. Já virou normal, Na nossa época, a gente recebeu inclusive processo da Polícia Federal por conta de outdoors que a gente fez, informando que a Dilma estava apresentando emendas para deputados e senadores que votassem contra o impeachment dela, e apenas verbalizar isso nos levou a problemas sérios, né? Graças a Deus vencemos todos, mas eu lembro-me como hoje que da minha empresa a gente esperava anoitecer
os comércios fecharem para a gente se sair reunir. por um, Caramba. para não ser visto e perseguido no estado como Sergipe. Sim, Então pequeno. empresários tinham medo de ser perseguidos com fiscalização, com polícia, e todos nós éramos empresários. Então a gente entrava escondido um por um, para não deixar que era no comércio, entrava escondido, e na hora de sair, a gente olhava a câmera, como é que tá aí fora. Então Para você foi evitar muito ser feliz. intimidado, né? Exatamente. Pelo sistema. Era né? tudo anônimo, ó, não vamos... As ações que a gente faz, outdoor, cartaz, não mostra quem fez. Então, aí a Polícia Federal foi bater na empresa de outdoor para pedir quem foi que pagou, quem foi que fez. Foi tenso. Hoje não. Hoje a gente já tem mais liberdade para fazer isso graças a Bolsonaro. Depois de tanta luta, né? Depois de muita luta. E a gente vê que foi, na verdade, como você falou, por falta de omissão, por conta da igreja ter recuado, não querer se misturar com assuntos como política, é que eles tomaram conta, foram criando isso e vendo que, não, aqui a gente vai ditando. Isso. E graças a Deus, hoje, a gente vive uma realidade um pouco diferente disso. Eu ainda acho que poderia ser até melhor. Se a gente tivesse mais parlamentares, pessoas engajadas ali nesses temas, né? Que pudesse defender de forma mais forte, firme, todas essas pautas. Mas que bom que surgiu você como um parlamentar aqui em Aracaju, e temos outros também que defendem essas pautas. E hoje a gente veio comentar sobre uma dessas pautas. Eu sei que tem várias outras, e já aqui a gente já externa o convite para um outro momento, a gente está falando também de outras pautas. Mas hoje a gente quer tratar sobre uma pauta que foi colocada na revista, na segunda edição da revista Lamparina, que você escreveu sobre a escola sem partido, né? Que é a escola que refuta os pais. E aí a gente vai... No âmbito escolar, como é que está sendo isso, Lúcio? Porque você falou aqui no texto, estava lendo seu texto, e eu vi assim, você chamou a atenção. Foi um estudo de um instituto aqui, que quando a criança, né, o adolescente, chega na juventude, eles escapam, né? Acabam se desviando. Isso. Como é que está sendo... E realmente a gente conhece, né? Sim, a gente até tem fala histórias, assim, de pessoas crianças, cresceram ali num berço evangélico, meninas... envolvidas no louvor, envolvidas na igreja. Foi para o ensino médio, que eu não sei o que acontece, fez a cabeça da pessoa e virou assim, da água para o vinho, ou do vinho para a água, né? Melhor dizer, do vinho para a água. Como é que está sendo essa realidade no nosso país? Olha, é muito importante a gente falar sobre isso. Eu queria parabenizar vocês por essa revista, né, por esse conteúdo. Nós precisamos de conteúdo de qualidade. Conteúdo na revista, conteúdo no cinema. Sim. Nós precisamos entregar conteúdo para o nosso povo sair da ingenuidade, sair do raso. Eu vejo com muito pesar essa questão do ambiente escolar. Primeiro porque a minha atuação, como eu falei, ela é ministerial. Eu não estou na política como um político, eu estou na política como um missionário, cumprindo uma missão. Legal. Só para vocês terem ideia, e aí eu vou chegar nessa história como é grave essa história de escolas. Quando a gente começou a desenvolver o Brasil 200, eu recebi uma ligação do pastor Antônio dos Santos, que eu conhecia muito pouco, só por ser um homem público, e foi na época da eleição do Bolsonaro. Ele me ligou e disse assim: Lúcio Flávio, a comitiva do Bolsonaro está vindo para Sergipe agora no segundo turno. 2018. A comitiva do Bolsonaro está vindo aqui para Sergipe, e eu gostaria que você fosse um anfitrião, porque você é uma liderança aqui que eu reputo respeito, porque professa a nossa fé e pensa numa política semelhante à de Bolsonaro. Por que eu estou dizendo isso? Porque alguns dias antes dessa ligação de uma pessoa que eu conhecia muito pouco, não tinha intimidade, alguns dias antes, eu recebi profeticamente do altar da minha igreja a esposa do meu pastor, hoje apóstolo, antes de encerrar o culto, a Edma Ray, quando o apóstolo encerra o culto, ele impetra a bênção apostólica. Quando ele impetra a bênção, a mama Edma, ela fez uma cena que tinha algo a entregar. E quando ele liberou o microfone para ela, ela dizia: olha, existem alguns ministérios diferentes aqui na Verbo da Vida. Não os tradicionais, não é nem melhor nem pior. Sim. São apenas diferentes daquilo que a gente costuma conhecer. E um deles
ela verbalizou diretamente para mim. Eu estava no fundo da igreja, olha que a verba é grande. Estava bem no fundo da igreja, ela dizia, eu vejo o irmão Lúcio no ministério, atuando no ministério na política. Glória a Deus. Eu não tinha intimidade com ela a ponto dela poder conhecer algo que estava acontecendo na minha vida. Sim. E quando ela lança isso profeticamente, eu me desabei em chorar, eu já sou uma manteiga derretida, Imagina. choro fácil. E aí, Não parece. estava no culto, eu tenho cara de bravo, né? O pessoal na câmera diz que eu tenho cara de bravo, mas eu sou uma manteiga, eu sou muito sensível. E aí, eu estava nesse culto. Num culto seguinte, Deus fala com ela novamente, eu não estava no culto seguinte, as pessoas começaram a me mandar, Edma está profetizando novamente sobre o seu ministério na política, e eu não estava lá, para que não se parecesse uma indução, né, emocional. Sim. E aí, dias depois, eu recebo essa ligação, pastor Antônio Santos. E aí eu me lembro, meu Deus, a palavra de Edma. E aí logo em seguida eu recebo o Magno Malta, Afirmação, Adamares. Nessa vinda do Magno Malta, o Magno diz, o Bolsonaro quer falar com você na casa dele. Se vira que você vai ter que ir pra lá em já 3 dias. Esse movimento, já estava sabendo alguma aí coisa sobre... Como assim? Eu não tenho nem dinheiro, ô Magno. Ele disse, pega meu telefone, se vira, você vai ter que ir lá, o Bolsonaro quer você na casa dele. Em Brasília. E aí, no Rio de Janeiro, ele era deputado ele ainda, deputado, em 2018. No segundo turno, ele estava acamado, né? Estava de resguardo, né? Da cirurgia da facada. E eu falei, Senhor, o Senhor está abrindo essas portas muito rápido, eu não me preparei financeiramente. Eu recebi na quinta a fala do Magno, eu tinha que estar domingo no Rio de Janeiro. Eu falei, meu Deus, uma passagem aérea da noite pro dia, assim. E o Senhor pagou todas as minhas despesas de maneira sobrenatural. Glória a Deus. E eu estava na casa do Bolsonaro, e Deus é tão lindo que ele vai confirmando. Aí a Damares, que estava fazendo essa interlocução, chama a gente às 11 horas, eu disse, o Bolsonaro vai lhe atender agora um pouco antes do almoço. E aí quando a gente vai para lá um pouco antes, 11 e pouca, ele disse, não, deixa eles aí que eu vou atender a imprensa, depois não, eu vou atender os pastores, depois não, eu vou atender alguns cantores. E a gente ficou na casa do Bolsonaro o dia inteiro, assistindo tudo de camarote, a Laurinha pequenininha passando pela gente, os filhos dele passando pela gente, e Deus nos deu essa varanda, esse camarote, a gente observando tudo. Conheci o missionário R.R. Soares. Então as coisas foram confirmando, né? Impressionante. E eu comecei a transitar em Brasília, e aí fui na casa do Bolsonaro, conheci o vice, conheci os deputados, fiquei conhecido a nível nacional, fundei a Marcha da Família a nível nacional, um movimento primeiro confessional que nasceu aqui, no estado de Sergipe. E aí foi quando Deus começou a colocar as pautas que nós deveríamos tratar. Primeira pauta, combater o fechamento das igrejas no período da pandemia. Sim. Fizemos um movimento nacional e o STF recuou e permitiu que governos e prefeituras pudessem liberar aqui teve alguma cultos. Lei que eu acho que o deputado, na época, Dr. Samuel, né, que é pastor. Isso, era deputado estadual. Contribuiu com isso. Então, nós começamos a atuar em pautas dessa natureza e aí foi quando a gente começou a alcançar as escolas. Aqui em Aracaju, eu recebi um depoimento muito impactante de uma garotinha. Eu acho que quando ela fez esse depoimento, foi 2020, acho que ela deveria ter 12 anos, 12, 13 anos. E ela falou o seguinte para mim, tio Lúcio, eu estudo numa escola pública em que eu não consigo mais ir ao banheiro, porque tem um garoto que se identifica como garota, que fica hostilizando a minha fé lá dentro e me obrigando a chamá-lo com um nome feminino. E como o que eu creio é diferente do que ele está me obrigando, eu não vou lá para ser agredida, fico o período escolar inteiro apertada, sem poder ir ao banheiro, por conta dessa violência, dessa hostilidade ali, né? E hostilidade. E pode se tornar uma violência física. Física, né? Até. E aí, quando ela trouxe isso pra mim, aquilo ali mexeu demais comigo. Olha, eu não sou pai dessa criança, mas ela pediu socorro a mim. E eu já era, naquele momento, eu já era uma pessoa conhecida, uma personalidade pública. Eu já era uma figura pública. Já tinha filha também. Já tinha a Valentina. Já era pai, A Valentina era pequenininha, mas eu já olhava aquela criança, e se fosse a minha filha? Já imaginava. Passar apertada, com vontade de fazer xixi. Em uma menina nem pode ficar, prender tanto o xixi. Aí eu orei a Deus e comecei a ir nos órgãos. Fui no Conselho Tutelar, fui na DAGV, prestar queixa, fui no Ministério Público, fui na Secretaria de Educação.
e fui municiado na escola. E sabe o que é que a direção da escola falou para mim? E aí eu quero dizer para você que está assistindo esse podcast. Ela disse assim: graças a Deus que alguém veio de fora para dentro defender essa garota. Porque não bastava os coordenadores e diretores dizer isso para o aluno que estava fazendo isso. Não bastava isso, precisava que alguém de fora pudesse chancelar aquilo que a gente queria fazer. Muito obrigado, Lúcio, porque ninguém veio, só você, e agora sim a gente vai poder proibir o uso do banheiro de maneira tão hostil. Até para que se deixe claro para você que está nos assistindo. Até uma portaria criada por esses movimentos que defendem as pessoas que se identificam dessa forma, recomendam um terceiro banheiro. Até eles mesmos recomendam que o ideal é um terceiro, porque não é... Obviamente que é constrangedor colocar em qualquer que seja os banheiros. Sim. Tanto porque a pessoa, ela biologicamente é de um jeito, mas se apresenta de outro jeito. Então, para qualquer situação, para essa pessoa é constrangedor. Sim. E para quem está nos outros banheiros. Então, essa portaria recomenda um terceiro banheiro. Isso simplifica, diminui tensão, não cria problema para ninguém. Então, essa é uma resolutividade para todos, né? Então nós levamos isso e assim foi feito. Não foi o único colégio, infelizmente apareceram outros e nós lá fomos defender. Então as escolas... Mas foi criado um outro banheiro. Foi criado um outro banheiro exatamente para que essa pessoa tivesse tranquilidade para poder fazer a sua necessidade. Então, aos pais, eu quero dizer, prestem atenção no que está acontecendo no ambiente escolar. Recentemente eu recebi uma outra denúncia. Veja como é que é importante. Sobre a alegação de um combate legítimo, e a gente tem que falar com todo cuidado no mundo, um combate legítimo contra o racismo, que é legítimo, que é um preconceito reprovável, desumano. Pessoas dessa natureza que se medem por cor de pele são doentes. Verdade. Mas, utilizando-se desse expediente, que é uma causa nobre, algumas pessoas começam a utilizar do expediente de, no combate ao racismo, empurrar um proselitismo religioso, dando uma conotação de que para isso nós devemos implantar nas escolas públicas a religião de matriz africanas. Matriz africana. Não é verdade. Combate ao racismo é uma coisa, implementar religião de matriz africana para quem professa outra fé é uma outra coisa. E aí as pessoas muitas vezes confundem, misturam, talvez até intencionalmente, não sei, e aí trazem para a comunidade cristã um conteúdo diverso do que é a verdadeira causa. Combater racismo não é você impor uma religião de matriz africana, não é isso. É diferente. Que, de igual modo, não é correto empurrar forçosamente a religião cristã, porque o Senhor Jesus diz que não é por força ou violência. Sim. Então nós que somos cristãos não devemos empurrar na escola obrigatoriamente, forçosamente, conteúdos cristãos que sejam obrigados por nota, falta, reprovação, porque o Senhor Jesus não nos ensinou isso, que a gente empurre a religião goela abaixo por força ou violência. Mas assim como nós não temos esse direito, nenhuma outra religião tem direito de fazer isso com os nossos filhos. Então a gente precisa ficar atento nas escolas, sobre conteúdo de erotização infantil, sobre conteúdo político ideológico. Como a gente viu, eu derrubei um vestibular que dizia que todas as pessoas de direita são neonazistas, todos os apoiadores de Bolsonaro são neonazistas. Bom, eu sou apoiador do Bolsonaro. E eu não me considero, muito pelo contrário. Eu amo Israel e o nazismo foi um povo que odiou os judeus e matou os judeus. Então é uma completa incoerência, mas eles imputam a nós aquilo que muitas vezes eles são. Então eu levantei esse discurso plenário da Câmara, derrubamos o vestibular da Universidade Federal. Então... tiveram que fazer outra redação. Cancelaram a redação, ela não foi contabilizada. Pronto. Eu nem sei se foi feita uma outra depois. O que eu sei os nossos jovens precisam ser fortalecidos. Eu tenho um projeto chamado Eu Não Sou Todo Mundo para fortalecer jovens cristãos. Legal. O que Eu Não Sou Todo Mundo? Os jovens estão sendo assediados hoje para as coisas que são contrárias à nossa fé. Então chegam a turminha toda, a patota toda, assim, vamos ali, a gente vai pro apartamento de fulano, diga para sua mãe que você vai estudar, a gente vai beber, vai pegar umas garotas e tal. E todo mundo vai.
E às vezes esse jovem, ele fica constrangido em dizer não, para não parecer o careta, o otário, o isolado. Então a gente precisa empoderar ele, para ele entender que o dizer não não é ser otário. Sim. O dizer não é assim, não, todo mundo vai, mas eu não sou todo mundo. Isso. Eu sou sarado, eu sou eleito, eu sou escolhido, eu sou a coisa mais preciosa que o Senhor tem nesta terra, a criatura perfeita, a criatura preferida que ele fez. Eu sou filho amado. Então se tá todo mundo indo, aí é que eu não vou, porque eu sou outro patamar. Outro patamar, entendeu? É isso mesmo. Perfeito. Criar esse empoderamento, né? Então nós precisamos entregar essa desculpa, essa justificativa, para que ele não pareça inferior por não ir. Sim. Não, eu não sou pior porque eu não vou. Eu sou melhor, porque eu não me submeto a isso. Essa porcaria, mentir para meu pai, mentir para minha mãe, beber, me entregar antes do tempo. Não. Eu não tô nesse. Eu já passei dessa meninice. Eu sou livre, na verdade, né? Que todo mundo, você é crente, você vai viver numa prisão. Na verdade, é o contrário, né? A gente conhece a palavra de Deus, vive a vida que Deus quer para nós mesmos. Isso é uma liberdade. Eu estava conversando com uma pessoa antes de vir para cá, Lúcio, falando sobre isso, porque a gente fica ali no nosso mundinho, na igreja, né? E até a palavra de Deus diz que os filhos das trevas são mais prudentes do que os filhos da luz. Exatamente. A gente não pode ficar na ingenuidade, a gente não pode ficar na inocência, porque eles vêm jogando sujo mesmo. A própria Constituição de criança, né, o ECA, desaprova tudo isso, mas eles não estão nem aí, eles vão lá e não quer saber de lei, não quer saber de nada, e a gente fica meio, não sei o quê, porque a lei... A gente tem que ser mais... empoderado, mais agressivo, mais ousado para poder... porque senão alguém chega primeiro, né? Porque é como a gente cria nossos filhos ali, mas quando chega lá na fase do jovem tem essa pressão, então tem que formar essa identidade. 70%. Você foi muito feliz. Se todos os pais tivessem consciência do ECA, muita coisa eles não permitiriam. Quer ver uma coisa? Vacinação na escola sem consentimento dos pais. Não pode. Conteúdo sexual sem consentimento dos pais. Não pode. Conteúdo religioso sem consentimento dos pais. Não pode. Conteúdo político. Não pode. Isso tudo existe em tratados internacionais que o próprio Brasil assina. E isso independente do presidente que esteja aqui. Independente do presidente. Existem tratados internacionais que o Brasil assina e não pode. Isso é tutelado exclusivamente aos pais ou a quem eles dê procuração para fazê-lo. Então, você foi muito feliz, Emília. Se todo pai lesse o ECA, não deixava que acontecesse certas coisas com seus filhos. E é por isso, pelos pais estarem muito ocupados hoje em dia, muito ocupados e cansados. Sobrecarregados. Dias e tempos difíceis de abreviação do tempo, dos dias, muita correria. Às vezes o pai não se apercebe, está perdendo seu filho. Sim. Você tá vendo, chegando primeiro aí. Tá chegando primeiro. E aí eu vou lhe dizer, existe a opção de leitura legal pro seu filho? Pega uma revista Lamparina e dá para ele. Existe filme no cinema pro seu filho assistir? Leva para os conteúdos cristãos. Sim. Sai para uma programação saudável. Nós precisamos entregar para os nossos jovens algo que, se a gente não der, o mundo vai dar. Vai dar. Pela nossa omissão. Pela nossa ausência. Aí você fez lembrar, ela até comentou agora há pouco, a gente tem uma pessoa até bem próxima da gente, que a gente fica impressionado como foi radical a mudança dela. Ela estudou em escola cristã, criada na igreja ali o tempo todo, nos louvores, a gente via adorando aquela coisa mais linda. E a partir do momento que ela começou a frequentar, mudou de escola para poder ir para uma escola mais que tinha um preparo melhor para a questão do vestibular, né, de faculdade. Sim. E aí lá começou a chegar essas informações, essas doutrinações totalmente distorcidas. Hoje ela... Os pais ocupados, trabalhando para manter o estudo, para manter todas as responsabilidades. E aí essa menina distorceu, hoje é totalmente avessa às coisas de Deus, às coisas de igreja, de princípios e valores. A gente tem que ter muito cuidado mesmo. Estar mais atento, né, a tudo isso, a própria legislação e a criação dos nossos filhos. E as escolas, comportamentos diferentes. E as escolas, né? Saber quais valores e princípios aquela escola adota, né? Ver o corpo... Isso ajuda muito também. O corpo demais. discente, né? Também, porque ali vai estar em contato direto com o aluno. Vou falar, Lúcio Flávio,
Tá falando ultimamente sobre as escolas militares, né? Para ser implantada. Verdade. Como é que está sendo? Como é esse andamento? Qual é a visão que vocês têm em relação a essa escola? Você acha que ajuda nesse contexto? Eu vou lhe dizer, Emília, eu acho que essa deveria ser a principal preocupação dos pais, porque, veja... É uma escola pública, né? Vai ser, né? Sim, a intenção é ser uma escola pública, mas o que eu me refiro é a atenção à educação dos filhos, porque naquele momento ele vai passar um turno inteiro ouvindo, sendo ouvinte de uma única figura, ou algumas figuras, que falam para os nossos filhos. E eu acho que, por exemplo, eu tirei os meus filhos de uma escola grande, que aprova muito no vestibular, e eu escolhi, isso não é uma regra teológica, mas eu escolhi, por segurança, o que era mais confortável para mim, colocar numa escola confessional. Não vou dizer o nome por uma questão de propaganda, mas uma escola confessional me trouxe uma segurança para eu não ter que ficar fiscalizando os deveres escolares do meu filho para ver se ali tinha alguma incoerência ou incongruência com a nossa fé. É muito preocupante o que está acontecendo no ambiente de sala de aula, de alguns, não todos, militantes que se disfarçam de professores para fazer da sala um cativeiro ideológico, para plantar ali na mente dos nossos alunos, dos nossos filhos, coisas diferentes daquilo que a gente crê. E isso é um perigo, porque nós estamos, no momento da sala de aula, nós não estamos com os nossos filhos. A gente não está ouvindo o que tem ali. Né? Por isso que eu sou contra proibir celular na mão de aluno. Eu acho que tem que proibir joguinho, WhatsApp, isso é uma coisa. Sim. Mas você proibir que o aluno, você bloquear o celular na entrada da escola, e se o aluno sofrer algum tipo de constrangimento, agressão, violência, e ele não puder registrar, ficar a palavra dele contra algum profissional da escola. Então, eu reputo muita atenção, 70% é um índice muito grande de perda dos nossos filhos para o evangelho, que são expostos aos leões, muitas vezes não estão devidamente preparados. Acho que os pais precisam ter tempo de qualidade com os filhos. O principal ministério nosso é a família. Sim. Tem muito, inclusive, pastor, por dar muita atenção às ovelhas, esquecendo da casa, perdendo seus filhos. O exemplo, a Helena Tanuri estava passando um dilema por conta de uma das filhas dela, e ela expôs isso publicamente, do quanto que é um sentimento terrível você conseguir evangelizar multidões no mundo inteiro, mas na sua casa você tem um problema. Família. E é exatamente, talvez, por conta de uma agenda truculenta que ela tem, que ela não conseguiu ter o olhar necessário para, talvez, a família que precisava, a filha que precisava dela. Então, o principal ministério é a família. Começa ali. Se você não consegue construir ali, é muito difícil você ter lugar de fala até para você ministrar sobre outras pessoas. Então, eu tenho uma preocupação. Olha, eu sou um político, o meu mandato atropelou todas as minhas outras atividades, mas eu faço guerra para que eu e minha esposa empreenda esforços. Esses dias a gente estava lá no Parque da Sementeira, que a minha filha queria andar de overboard no Parque da Sementeira. Legal. Eu falei, a gente estava arrumando a casa, eu falei, filha, para tudo, e vamos lá pro Parque da Sementeira. Quando tava lá, brincando lá, ela disse, tô querendo ir pro Festival do Caranguejo. Vamos lá, Festival do Caranguejo. Porque isso vai passar. Teve lá na aula de Atalaia. Esse tempo vai passar. E se a gente não der atenção, outra pessoa vai dar. Então, alguém vai chegar primeiro. Por isso que a gente precisa ter atenção. Escola Cívico-Militar é um modelo de escola que está sendo ainda em aprovação. Foi aprovado apenas o regime de urgência. Ainda vai ser aprovado primeira votação na Câmara, segunda votação na Câmara, redação final na Câmara. Depois vai para a Emília para saber se a Emília vai sancionar. Se ela sancionar, ok, se ela não sancionar, volta para a Câmara para ver se derruba, se veta a decisão dela. Então ainda há uma longa jornada, mas é uma escola que vai ter um padrão de disciplina. Seu filho não vai poder, graças a Deus os nossos filhos não fazem isso, mas os alunos lá, não mas os alunos lá não vão poder fumar droga, ter questões de conotação sexual, quebrar o vaso sanitário, pichar. A questão moral vai ter o respeito à bandeira, à Bíblia, ao hino. Então, é disciplina. Tinha, né? Na escola já antigamente, né? Antes do partido assumir aí as questões, a gente tinha educação moral e cívica, a gente tinha o SPB, EMC, onde as pessoas entendiam o que é que um político faz, quais eram os estados do Brasil. Hoje as pessoas não sabem mais isso, infelizmente. Ninguém conhece o hino nacional, ninguém conhece nada. Infelizmente. Ô, Lúcio, a gente está encerrando já. Já está chegando ao fim. A conversa boa, vai.
Verdade. Tá tão gostoso. Mas eu queria, antes de encerrar, vendo... Porque eu falo demais. Não, mas eu costumo dizer que aqui o ideal é que a gente nem fale muito. Se a gente não pudesse nem falar, seria mais interessante ainda. O convidado é quem traz essa riqueza de conteúdo. Mas eu queria, empolgado pelas suas falas, por esses projetos que você falou aí, do ministério que Deus lhe deu na política, eu acredito que não vai parar aqui em Aracaju. Acho que você deve ter algumas pretensões políticas maiores, a nível de Estado, a nível de Brasil. Me conte um pouco quais são as suas pretensões políticas. A gente está se aproximando aí, próximo ano eleitoral. Vem como um pré-candidato a algum cargo diferente ou vamos continuar tendo Lúcio vereador até Jesus voltar? Eu sou muito honesto. Eu estou falando com irmãos na fé agora ao vivo, na plataforma da Lamparina, mas eu confesso que eu nunca desejei cargo algum. Eu nunca especifiquei para Deus, porque foi Ele que me chamou. Ele entregou para mim um ministério na política e tudo que Ele prometeu, Ele cumpriu. Amém. Há exatos 7 anos de quando eu recebi essa palavra profética, em 7 anos o meu mandato chegou. Ipsis literis, tenho sido reconhecido, me tornei presidente do meu partido, me tornei vice-líder da prefeita Emília, no meu primeiro mandato, um novato, um menino, um amador. Então, eu já estou plenamente realizado, ajudando a transformar a vida das pessoas. Eu digo, diante de Deus, eu estou convicto de que eu estou cumprindo o meu chamado no centro da vontade de Deus. Então, eu não coloco nenhuma vaidade, nenhum ego de aspirações que estejam desalinhadas com a vontade do Senhor. Eu tenho colocado diante dele. Sim, eu recebi pedidos e convites do ex-presidente do meu partido que disse, olha, nós queremos você como pré-candidato a deputado estadual, porque você teve muito voto, surpreendeu, você é bom de voto, então a gente precisa que você pelo menos concorra, vai que você ganha, você é um cara bom de voto. E também tratei isso com a minha líder, que é a minha irmã em Cristo, a prefeita Emília Correia, junto com seu esposo, o pastor Itamar. Certo. Tratei isso com eles. Mas isso não se trata de uma aspiração, de um desejo. Sim. Não tenho isso no meu coração. Estou cumprindo o meu chamado, estou ajudando muita gente, ajudando o povo de Deus, inclusive, não apenas, mas também, inclusive, o povo de Deus. E estou bem realizado, cansado, porque eu não tenho final de semana, não tenho feriado, não tenho sábado, não tenho domingo, nem férias eu tirei. Minhas primeiras férias, né, que já houveram 2 recessos na Câmara, eu não tirei nenhum trabalhando, vou tirar agora pela primeira vez, porque nem final de semana, hoje eu nem almocei para vir aqui direto pro podcast. Nossa. Mas eu tô realizado. Sabe aquela coisa que você tá cansado, mas realizado? Sabe? Sim. Que você tá feliz. Então eu não tá vendo o resultado. A sensação de estar no centro da vontade de Deus, de não ter dúvida. Eu estou onde o Senhor quer, então qual é o seu sonho? Eu quero continuar no centro da vontade de Deus. Se o Senhor me quiser como deputado estadual, assim eu estarei, direi eis-me aqui. Se Ele me quiser depois para outras coisas, eu estarei à disposição, porque foi Ele que me chamou. Amém, amém. E tá aí uma boa, excelente opção para você que quer ter representantes que fale a mesma língua, que confesse o Cristo que você confessa. É uma opção maravilhosa. Lúcio, queremos lhe agradecer mais uma vez pela sua presença aqui, nos prestigiando com as suas informações, com o seu conhecimento. Obrigado. Novamente, já quero dizer que já está convidado a participar de um outro momento, num outro episódio. Que Deus abençoe a sua vida, que os seus planos os planos de Deus possam se cumprir na sua vida, em todos os cenários. Amém. Que Deus abençoe. Se você quiser fazer suas considerações finais, mandar uma palavra de incentivo a todas as pessoas que estão nos assistindo, aos jovens que às vezes têm algum direcionamento de Deus para a política ou não, ou para a área que você, de formação, da publicidade, da comunicação, fique à vontade para você fazer suas considerações finais. Bom, quero primeiro parabenizar o trabalho de vocês. Me sinto honrado de ter um texto meu publicado na revista Lamparina. Eu amo ler. Eu acho que foi fruto eu lia muito a revista em quadrinhos, muito gibi. E isso me ajudou muito a ser um leitor, um devorador, né? Lamento não ter tanto tempo para ler tudo que eu queria. Mas parabéns, nós precisamos disso. Eu louvo a Deus pela existência de vocês, a existência de vocês e pela coragem que eu sei, eu sou publicitário, sou comunicólogo, que não é fácil um projeto como esse. Não, ele marcha
contra todos os outros indicadores do mundo aí. Ele vai de encontro, ele não é todo mundo, vai de encontro à correnteza natural das coisas. Por isso vocês estão de parabéns. Honre a revista Lamparina, adquira, divulgue, siga aí também os nossos passos enquanto parlamentar no meu Instagram, no @LúcioFlávioSE. E eu queria que você sentisse, quando o Senhor fala, nem só de pão vive o homem, que você sentisse isso. Nós precisamos nos alimentar do conhecimento e da revelação da palavra de Deus, para não sermos raquíticos, desnutridos, ignorantes da palavra de Deus. A gente precisa mergulhar nisso, ler a Bíblia, ler conteúdo cristão como a Revista Lamparina. Não é cansativo, não é perda de tempo. Há ali um propósito, há um resultado eficiente. E eu louvo a Deus por este podcast, eu louvo a Deus pelos políticos parlamentares executivos que são cristãos, pela prefeita da capital de Sergipe, evangélica, seu esposo, um pastor. E eu espero que você tenha a real convicção da importância de você entender por que a palavra de Deus se chama testamento. É porque é para você. Se você não se der conta do que tem ali dentro, você vai perder de desfrutar aquilo que foi feito para você. Era isso que eu queria deixar claro. Obrigado pela oportunidade. Obrigada, Flávio, pela sua presença. E é isso aí, gente. Mais um episódio do Lamparina Podcast. Obrigado pela audiência de vocês e até o próximo. Tchau. Tchau.